porção da Tua palavra, o alimento para as nossas almas, Senhor. Estamos, Senhor Deus, completamente confiados no Senhor. Somos dependentes do Senhor e por isso viemos aqui, Senhor. E queremos voltar para os nossos lares, Senhor, abençoados, melhores do que quando chegamos aqui, Senhor. Aceite a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos nessa noite, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 241. Louvai a Jesus. Graças a Deus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, quem nos enche de santo gozo, com sangue os céus os ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluias, graças a Deus. 181. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Vamos todos louvar a Deus, amém? Graças a Deus. 181. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa,
passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluias. Nós vamos ouvir a irmã Selmi louvar a Deus com seu hino, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu estiver desabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, sim, bem perto de ti, para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu estiver desabores, alegria contigo eu terei.
de ti, ó Jesus. És o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho meu ser, pois tu guias meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer, se na vida eu tiver desabores, alegria contigo eu terei. Aleluia, eu preciso de ti. Amém. 42, vamos cantar mais esse hino, A Porta da Salvação, 42. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e sentir o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidades, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?
Quem avise o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Aleluias, amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer, amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta grande oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, em Tua casa, para te adorar, bendizer o Teu nome, podermos, ó Deus vivo, entrarmos em Tua presença para recebermos de Ti aquilo que nossa alma precisa, aquilo que nós necessitamos. Obrigado, Senhor. Obrigado por estes irmãos, por esta igreja, por todo este povo, por este pastor, por estes irmãos e irmãs. Dê-nos um bom tempo em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor, na beleza de Sua santidade. Que Deus possa continuar nos abençoando nesta noite. O nosso abraço fraternal a todos aqueles que estão conosco pela internet. O jovem casal aqui, eu não os conhecia, que Deus os abençoe. Amém. Mais alguém que nos visita? Creio que não, né? Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, lermos em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Então aqui Deus se revela a Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então aqui havia uma promessa, por herança, um direito dado a Abraão. O Mombrana pregou uma mensagem com este tema, possuindo todas as coisas, e ele começa descrevendo sobre a história desse personagem, Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão e o que aconteceu. Ele havia sido chamado para um lugar de obediência, fora de sua terra, terra dos caldeus, a cidade de Ur, onde ele havia estado com seu pai, seu povo, e aquilo é ali embaixo, no Vale Sinar, provavelmente uma terra rica e fértil. E Abraão, como entendemos, não era nenhuma pessoa especial na visão do mundo. Em outras palavras, ele não era um rei,
ou um monarca, ou um potentado. Ele era simplesmente um homem. Ele havia se casado com sua meio-irmã, que era Sara, e provavelmente se casou com ela quando ainda era uma jovem mulher. E Deus o chamou na idade de 75 anos para uma vida de serviço e também incluiu sua esposa. E bem aqui nós poderíamos começar. Eu creio que quando Deus chama um homem para serviço, se ele é um homem casado e tem uma esposa, ele chama sua esposa com ele, porque os dois são um. Então, onde quer que seja, nós encontramos mais tarde que Deus poderia ter matado Sara quando ela duvidou da mensagem do anjo. 25 anos mais tarde, quando eles estavam assentados sobre o carvalho aquele dia, mas quando ela riu, quando o anjo lhe falou, ou falou a Abraão que ela iria ser mãe, e Sara riu consigo mesma: como poderei eu, velha, 90 anos de idade, seu esposo com 100 anos, seu útero estava seco, seu corpo tão bom quanto a morte, então como poderia ela ter prazer com seu esposo? E o anjo, com suas costas voltadas para a tenda, disse: por que Sara sorriu? E ela o negou. Agora, aquilo era dizer a Deus em sua cara que ele estava errado, e aquilo poderia ter lhe tomado a vida. Mas Deus não poderia tomar Sara porque ela era uma parte de Abraão. E ela estava incluída nele. E então ela tinha que ir com ele. Então Deus não poderia tomar Abraão ou tomar a Sara sem tirar parte de Abraão, pois esses dois são um. Um belo tipo de nós hoje, indignos, dignos de morte quando pecamos, mas Deus não pode matar-nos, porque nós somos uma parte de Cristo. E aquilo é por graça, porque estamos unidos com Cristo. Não é um belo pensamento? Unidos com Cristo? Então, todavia, nossos pecados, quando fazemos, devemos confessá-los rapidamente, que eles estão errados, porque Deus tomaria nossas vidas, mas o sangue responde em nosso lugar, e Deus simplesmente não pode cruzar aquele sangue, Ele simplesmente não pode fazer, porque é uma promessa que Ele não faria aquilo. Então Ele não pode quebrar sua própria promessa. Então Deus tem a si mesmo como era comprometido. Bem? Ele não pode quebrar sua promessa, e Ele prometeu isto através daquele sangue. Qualquer que creu teve vida eterna, e Ele não pode quebrar aquela promessa. Assim sendo, encontramos que Abraão, em obediência, deixou sua casa, deixou sua terra, se separou de tudo, toda a sua posição terrena, possessões, para viajar em uma terra estranha, peregrinando, um tipo da igreja. Se Deus nos pede que abandonemos tudo que há no mundo para seguir a Cristo, agora encontramos Abraão prosseguindo ano após ano, e ele tomou uma porção consigo que era seu pai, e ele morreu logo depois. Então ele tomou seu sobrinho que era Ló, e Ló se separou por uma disputa e desceu para morar em Sodoma, embora ele fosse uma parte de Abraão. E Deus deu a terra e tudo que estava na terra para Abraão, herdou toda ela. Deus disse: olhe para o leste, oeste, norte e sul, e tudo isso pertence a você e a sua semente depois de ti. É tudo seu. Quando Adão caiu, pecou, ele devia morrer, porque aquilo era o que Deus tinha dito: no dia em que tocar, certamente morrerá. Então Deus proveu um cordeiro, mas aqui com Abraão, ele faz então um pacto, o torna possuidor de tudo naquela terra, e dá a ele um pacto então incondicional. E o fez possuidor de tudo.
e a todos aqueles que fazem parte desta posteridade, desta herança de Abraão, torna então-se herdeiro em Abraão de todas as coisas que Abraão possuiu. Mas veja, Abraão ele tinha que observar também, mas ao invés dele descer a Sodoma com Ló, ele se separou e subiu ao deserto. A primeira coisa para Abraão é: saia do meio da sua parentela, do meio de todos os seus afazeres, e caminhe para uma terra que eu vou te mostrar. Traga isso para você então hoje, agora, nesta noite. A nós também foi dada uma promessa, porém também foi nos pedido a mesma coisa que foi pedido a Abraão. Saia do meio de tudo aquilo que te atrapalha a tomar posse. O mesmo que foi pedido a ele vem a cada um de nós. Agora, nesta noite, Abraão, quando ele descobriu que Ló havia sido tomado, o qual era parte das possessões de Abraão, Abraão deve ter dito: Deus, tu me disseste que se eu te obedecesse e andasse aqui nesta terra, tu me darias isto. Isto pertence a mim, e Ló é uma parte disto. Então ele guarneceu, ajuntou seus servos, armou, e foi, e tomou seus servos, e saiu, e perseguiu, e encontrou este rei com todos esses outros pequenos reinos. Veja que grandes exércitos eles eram então, mas sob a direção de Deus. Que semelhança de Cristo em Abraão, vindo atrás do inimigo e capturando tudo. E Cristo veio e nos trouxe de volta a Ele novamente. Ah, irmãos, se você é uma parte dele, quando caiu, então fomos, retornamos, perdemos o direito daquilo que já era nosso. Então Deus teria que resgatar e trazer para nós, cada um de nós, o direito de possuir mais uma vez esta terra que já era nossa. Agora veja, a promessa é nossa, a terra é nossa, tudo isto aqui é nosso, mas há algo a se fazer. A primeira coisa, Abraão saiu de sua casa, saiu de sua parentela, se separou de tudo aquilo. A promessa, ela é diferente de um presente. Quando você recebe um presente de alguém, você não precisa fazer nada. Alguns lhe presenteiam, talvez por afinidade, alguns por conveniência, e de várias maneiras. Mas esta promessa que Deus deu a Abraão, ele tinha que começar a fazer alguma coisa. A terra era de Israel ou não era? Era. Canaã era dos nossos irmãos ou não era? Era. Cada polegada daquela terra era deles, mas ali haviam gigantes. Para tomar posse, eles tinham que eliminar aqueles gigantes. Para estar naquela terra, eles tinham que vencer aqueles gigantes. A terra era deles por promessa, por direito, mas eles tinham que fazer algo. O céu é nosso, é um direito adquirido no Calvário. Porém, a cada dia, o inimigo vem com as suas astutas ciladas e você o derruba por todos os dias. O que é isto? É adquirindo, é readquirindo, é fazendo algo, é tomando posse daquilo que um dia foi seu, mas aqui na terra Deus queria que você sentisse o sabor do que era a eternidade. Então Ele da sua glória enviou você aqui à terra para sentir o prazer do que era ser um salvo, do que era ser um eleito. E Ele te colocou aqui e te capacitou para vencer todas as coisas.
E Ele quer que você dê o primeiro passo. Está aí. Eu te dei a bênção, eu te dei a saúde, eu te dei a alegria, eu te dei a satisfação, eu te dei o gozo, eu te dei o regozijo. Faça alguma coisa. Sabe, a pessoa que ela quer agradar a todos, ela acaba não conseguindo agradar a ninguém. Tinha um senhor, bem de idade, junto com seu filho. E eles iam passar por 4 vilarejos. No primeiro vilarejo, ele estava sentado, montado num cavalo, junto com seu filho, e ele andando a pé. Ele montado e o seu filho a pé. Passa pelo primeiro vilarejo e as pessoas começam a olhar, porque as pessoas normalmente falam, alguns um pouco, outros mais. E ele chegou e disse: como é que esse pai pode deixar o filho ir a pé numa jornada tão longa assim? Em vez dele ir, tem mais saúde, o filho pode se cortar. E então, logo depois que ele passa o vilarejo, ele desce e coloca o filho em cima. Passa pelo segundo vilarejo. Aí as pessoas começaram a dizer: mas como que esse filho pode ser tão ingrato, o pai, depois de tanto tempo de vida, e esse filho montado num cavalo e deixa o pai andar a pé? E então, por que vocês não vão juntos no mesmo cavalo? Ele suporta, tem saúde. Então, passa o segundo vilarejo e eles sobem. Daqui a pouco passa no terceiro. Quando eles estão passando pelo terceiro vilarejo, cidadãos daquela província, daquele lugar, dizem: mas como podem ser tão maus? O cavalo debilitado, a língua já para fora, cansado, e esses dois montados no cavalo? Por que não descem? Então desceram depois que passaram pelo terceiro. Quando passam pelo último vilarejo, aí as pessoas olham: mas como podem ser tão bobos? Um cavalo tão saudável, os dois andando a pé? Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele deu a você, meu irmão. Sabe, as pessoas não vão compreender. E quando você tenta agradar um, agradar o outro, tentar explicar o porquê de ser um cristão, saiba, dificilmente você vai ser compreendido. Sair do meio de sua casa, ir para uma terra que ele não sabia, coloque-se então no lugar de Abraão nesta noite. Ele ouve uma voz que ele sabia que era, quem era que estava falando com ele, mas pensa se ele comunicasse aos seus amigos. Pensa se ele comunicasse às outras pessoas. Elas iriam desanimá-lo ou não? Iria. Voz? Abraão, você está ficando louco, Abraão? Não, ele falou comigo e mandou eu ir para uma terra. Que terra? Que lugar? Que mensagem? Que profeta? Céu? Quanto tempo você ouve falar do arrebatamento? Quanto tempo foi escrita esta Bíblia? Que prova você tem de que isto é real? É algo pessoal que Deus revela apenas a você, meu irmão. Ele falou comigo e eu vou. Ah, irmãos, para depois o encontrar vindo da matança dos reis e o fazer possuidor, olhar para aquilo que não via, sair para uma terra que não sabia,
se separar daquilo que é cômodo, sair da sua zona de conforto, do que está muito bom, no meio de uma família. Quando você é muito próximo à sua família, você pode compreender isso muito bem. Deixar o seu pai, porque Deus, sendo presciente, Ele anteviu qual seria o fim de Terá. E Ele estava guardando a sua semente para ser um exemplo para nós nesta noite. Que se é contigo e é Ele que está falando, faça com convicção, porque você não vai perder. Eu gosto disto, irmão Brana diz no parágrafo 53. Abraão era herdeiro de tudo pela promessa. Ele podia reclamar tudo que havia na terra e a própria terra. A Abraão foi dada a promessa. Agora nós entendemos que Abraão era o homem mais pobre em todo o país, porque ele viveu fora no deserto, viveu em paz com Deus. Ló, rico, viveu na cidade, se tornou governador, ele se estabeleceu no portão, era um juiz, julgava a cidade, todos os ricos e coisas. Mas Abraão estava no deserto, talvez o homem mais pobre na terra, e ainda reclamava possuir tudo. Esta noite podemos não ser ricos em bens deste mundo, mas possuímos todas as coisas. A igreja ela mesma possui todas as coisas, ainda que pobres, mas ricos e possuindo todas as coisas. Satanás, ele é apenas um fanfarrão. Ele apenas é um blefe. Ele já sabe o que te espera, porque um dia ele esteve no seu lugar, onde você vai habitar. Ele sabe as riquezas insondáveis, indescritíveis, que ali anjos andam atarentados. O trabalho dele é fazer com que você não reconheça o que é seu de direito. Desde o princípio, era fazer com que Eva não reconhecesse o que era dela por princípio. Dava nome, tinha domínio sobre aves, mata, tudo. Era fazer com que ela pensasse, com que Adão pensasse que não tinha aquele poder, que aquilo era uma ilusão, que aquilo era algo de sua mente. Satanás, mais uma vez em nossos dias, trabalha nas nossas mentes para te fazer desanimar, que não é seu de direito, que Deus não devolveu o domínio em nossas mãos, que Deus não restituiu aquilo que uma vez Adão perdeu. O trabalho dele é fazer com que você seja um desprivilegiado, que você seja um entristecido, que você ande cabisbaixo. É o trabalho dele. E se ele consegue te convencer, ele te torna um cabisbaixo, ele te torna um entristecido. E ele tem conseguido com muitos isso. Uma ilusão tem entorpecido a mente das pessoas, as tem feito perder a sua identidade, a sua origem. E quando ele consegue isso, ele fica alegre e feliz. Tem um tesouro na mão, porém triste, porém cabisbaixo, vida dissoluta. Um tesouro na mão. Hoje o crente verdadeiro é expulso dentre as pessoas, chamado de fanático, ou alguma espécie de nome insultante, alguma espécie de fanático religioso, porém ainda é herdeiro de toda a terra e céus.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ó, que coisa! E pensar que alguns são obrigados a viver em alguma cabana, ou em alguma outra parte, sem ter suficiente dinheiro para pagar um aluguel. Apesar de tudo isto, tudo é teu. Ah, irmãos, se nós centralizarmos nossa visão na promessa que um dia ele fez em São João capítulo 14, o trabalho dele é tirar nossos olhos, nossa força, tudo que há em você da promessa. Por quê? O que nos mantém em pé? Há uma promessa. E o que justifica ela é porque um dia ele morreu, mas ele ressuscitou. Enquanto que outros que fizeram uma promessa não puderam cumprir. Sim, os budistas se agarram numa promessa, os maometanos se agarram numa promessa. E dentre tantos e tantos que você conhece hoje. Mas para nós temos um livro recheado de promessas, que aquele que prometeu, ele disse: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Ele provou o que ele estava falando. Abraão ainda tinha um direito à promessa, e a promessa era dele, mas ainda ele tinha que lutar para possuir aquilo. O crente hoje, ainda que sejamos herdeiros de todas as coisas, ainda que sejamos herdeiros de toda a bênção espiritual, toda a bênção física, toda a bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disto. Esta é a maneira que Deus o tem estabelecido, sempre tem sido desta maneira. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuir isto, e é isso que temos que fazer agora. Você diz: irmão Brana, eu preciso de cura. Irmão Brana diz: a promessa é sua. Mas se alguma vez você alcança isto, você não vai alcançar isto facilmente. Eu lhe direi: você terá que tirar isto de Satanás. Satanás captura sua saúde, você tem o direito de ir a Satanás e dizer: devolva isto, tire suas mãos disto, porque eu venho no nome do Senhor Jesus Cristo, o possuidor dos céus e da terra, e eu sou herdeiro. Você pode dizer isso? Eu sou herdeiro. Você tomou minha filha, você a fez se misturar com o rapaz errado, meu filho fez se misturar com a moça errada, eu os reclamo. Reclamo meus filhos, meu irmão, minha irmã. Sim, Satanás, você os tirou da casa de Deus, induziu-os fora, mas eu venho em busca deles, porque eu sou um herdeiro de todas as coisas. Foi dado a mim, eu sou um herdeiro, eu posso reclamar tudo que Deus tem me prometido. Aí está você. Como você consegue isto? Algo que você tenha feito? Não, Senhor. Este é um dom imerecido que Deus nos tem dado, e é nosso, nos pertence. Satanás não pode reter isso, se você vai a ele na autoridade da palavra e escriturística com fé para dizer: é meu, solte-o. Porém, quando ele faz com que você comece a descrer um pouquinho que isso não é seu, então ele começa a ter resultados diferentes. É um pouquinho só. Nelly tinha se reencontrado, estava feliz, teve um bom desejo, passou, ouviu a música, passou lá naquele baile e disse: eu vou ali pregar para o meu amigo. Foi um pouquinho só, e Satanás conseguiu derrubá-la.
É um pouquinho só. E ele faz você descrer da sua paternidade. Ele faz você descrer da sua herança, do que é direito seu. O que nós ouvimos ontem à noite, então devemos estar apercebidos. Que é isso? Estar munidos, atenciosos. Porque o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, trabalha incansável. Em prol de quê? Daquele que já está sob seu jugo? Não! É por aqueles que reconhecem que têm direitos dados por Deus aqui nesta terra. Devolva-me, porque eu estou te dando aviso. Eu tenho um aviso escrito bem aqui na palavra. Os céus e a terra passarão, mas este aviso não passará. São Mateus 28, 18. Aleluia. É-me dado todo o poder. Quem disse isso? Irmãos, quem disse isso? É-me dado todo o poder no céu e na terra. E este poder é transferido a esta noiva. Oh, irmãos, isto é maravilhoso. Quando você toma consciência disso e começa a agir assim, falar assim, pensar assim, crer assim, ele não vai conseguir te derrubar. Quando um pecador pode ver que não tem que pecar, parágrafo 65, quando um pecador pode ver que você não tem que pecar, muitas pessoas, elas pecam porque tem que pecar. Já prestou você atenção nisso? Isso é uma afirmação forte do profeta. Elas pecam porque tem que pecar. Foram tão entorpecidas que o diabo as faz acreditar que elas nasceram para pecar. Aquele é um estado lamentável quando você diz que tem que pecar. O que é isso? É desconhecer onde você está, os direitos que temos. Mas quando você se dá conta que não deve pecar mais, há pessoas que simplesmente se põem de pé e maldizem, riem suas faces, te chamam de idiota e tudo mais. São pecadores voluntários, então não há esperança. Mas aquele homem que faz alguma coisa constantemente, eles não querem fazer isto. Ele rouba e ele não quer roubar. Ele mente, mas ele não quer. Ele faz coisas que ele não quer fazer. Ele não quer ser um pecador. Há esperanças para ele, se você o deixar ver o que é a verdade. Toma o Brana de suba as promessas de Deus e põe a sua fé naquilo e enfrente o inimigo. Ele simplesmente não pode reter, porque é tudo seu. Abraão, sai do meio da sua parentela, sai do meio de tudo que você está envolvido e vai para uma terra. Agora, Abraão, você vai ter um filho. E aguarda, aguarda, aguarda e aguarda. Fé e fé. Depois de 25 anos, nasce. Quando o filho está crescido, me devolva o filho. Para a mente humana é contraditório, parecendo que Deus estava brincando. Alguém que gostava de fazer e usar seus filhos, pensando que seria algum sadomasoquista. Algumas mentes enxergam essa história desta maneira, brincando de ser Deus, brincando de ser poderoso. E aí onde elas vão se perdendo.
Mas qual foi a postura daquele homem? Qual deve então ser a nossa nesta noite? Ele nos deu uma promessa, nos deu um céu, nos deu alegria, nos deu gozo da salvação, mas parece que em alguns momentos ele está com os ouvidos tapados, parece que não está vendo. E mais uma vez hoje você encontra pessoas, como você pode crer assim, Tiago, num Deus que brinca de ser Deus? Fazem as pessoas de robôs? Isso aconteceu lá atrás. Sai da sua casa, eu vou te dar um filho, agora você me devolve seu filho, porque era dele. Quem tinha dado para Abraão? Era ele. A mente humana jamais conseguirá captar aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Jamais. Fé. E a fé é acompanhada de obras. Irmão. Se ele está pedindo, então eu vou dar a ele, eu vou sacrificá-lo a ele. Ele estava mostrando, aleluia, graças a Deus, que aquele que ele tinha chamado, aleluia, desde o seu nascimento, não ia desfalecer naquela hora que ele pediu seu filho. Irmãos, quando Deus te presenteou com a mensagem de Elias, ele sabia que não seria provas, que não seria tribulações. Ele conhecia de que material você era feito. Aqui nesta noite temos mais uma vez uma igreja abraâmica, que Deus pode testar você também, meu irmão. E você pode dizer, não foi só com Abraão, irmão Tiago. Isso está aqui em nosso meio, está aqui nesta igreja, está aqui nesta noiva. Porque você tem passado por coisas semelhantes que Abraão passou. Isso nos dá alegria, isso nos dá regozijo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele tem mantido esta igreja em pé. Ei, glória a Deus. Sim, porque você olha para você mesmo e passa por aquilo. Quando você olha para trás, irmão Valdinei, quem foi que me fez passar por isso? É Ele, irmão. É Ele quem tem mantido você em pé. Ei, graças a Deus. Somos herdeiros de todas as coisas. Mombrano faz uma pergunta: é isto certo? Amém. Somos herdeiros. A Bíblia acaba de nos dizer isso aqui. Somos herdeiros de todas as coisas. Não possuímos ainda, mas é nosso. Mombrano diz: glória. Eu não possuo uma polegada de terra, mas é tudo meu. Aleluia. De qualquer modo, seguro, é tudo nosso. Pertence ao povo, pertence à igreja, pertence aos crentes. A noiva de Cristo possui cada partícula disto. A Rússia lutando por isso, os Estados Unidos lutando por aquilo, e esta luta por isso e isso aqui em cima. Então eles nos chamam de louco e começam a fazer briga por tudo isso aqui, e governos se debatem. Simplesmente fique quieto. Você o tem de qualquer modo. Tudo será nossa herança de qualquer modo. Então deixe-os pelejar, explodir um ao outro. Isto nos pertence. Nós somos os que a obteremos. Irmãos, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. O moço de Chicago saiu de sua casa com o desejo de se casar.
foi nas fazendas do seu pai. Isso aconteceu em Chicago, o Brano conta essa história. E ele viu alguém ali que era diferente das demais. Era muita beleza, muitos arranjos. Porém, ele encontrou naqueles dias de estadia ali pelas terras do seu pai, uma moça diferente. Uma jovem diferente. Um caráter diferente. Uma postura diferente. Aleluia. Ah, eu me encantei por você. Quem é você? Ah, eu sou fulana de tal. Minha mãe morreu tem muito tempo. E eu estou aqui servindo na casa dos meus parentes. Ela começou a contar a sua história para aquele moço. E ele começou a conhecer a sua história, a saber quem ela era. Ai, irmãos. Cada história que existe na mensagem, isto se parece com cada um de nós. Quando você olha para essas histórias, eu vou passar por isso aqui, porque é apenas uma história. Isso se parece com cada um de nós. Quando o irmão Brando estava pregando história de minha vida, o que era isso para nós? Era para sabermos a história do nosso Elias. Ah, ele também um dia fez um convite para você. Ele sentou do seu lado e você começou a contar a sua história para ele. Ele viu um caráter diferente em você, irmã, em você, meu irmão. Ele se encantou por esta noiva. Ele viu tantas e tantas, mas quando ele olhou para esta noiva, que você faz parte, que você, meu irmão, faz parte, ele viu um caráter diferente em você. E diz, é com você que eu vou me casar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou levar você comigo. 3 anos profecia de seca sobre Israel. Mas Elias, profeta, aleluia, andando por aquelas ruas, foi guiado a uma viúva. Começou a conversar, começou a dizer quem ela era. E Elias se encantou pelo caráter daquela mulher. E disse, na sua casa não vai faltar alimento. Ei, glória a Deus, a mensagem deste Elias, para tornar claro a você, meu irmão, que você era possuidor de tudo, um dia também bateu na porta do seu coração. E hoje você é a pessoa mais privilegiada, porque ele mostrou quem é você, qual é a sua herança, quais são os seus direitos. E disse a você também, na sua casa não vai faltar alimento. E não tem faltado na vida desses filhos. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. É você um herdeiro do tabernáculo Brana? É você um herdeiro do tabernáculo de Taguatinga? Não, eu sou um herdeiro de todas as coisas visíveis, presente, futuro, todas as coisas. Quando temos entrado neste campo de batalha entre a morte e a vida, você diz, sou um pecador, irmão Brana. Você não tem que ser. Você é um pecador porque você tem desejo de ser. As dívidas já têm sido pagas. Você não tem que ser. Ali está você, herdeiro de todas as coisas, da vida eterna, da cura divina, da salvação, aquisição
de seu espírito, lavado em seu sangue? Esta é a minha história. Eu vou ler mais uma vez e você vai poder confirmar que esta também é a sua história. Ali está você. Você, herdeiro de todas as coisas, vida eterna, cura divina, salvação. Sou uma aquisição de Deus, nascido de seu Espírito, lavado em seu sangue. Esta é a minha história. Aleluia! Então, se alguém perguntar qual é a sua história, você já tem. Qual é a minha história? Nascido de seu Espírito, lavado em seu sangue. Esta é a minha canção, louvando o meu Salvador todo dia. Perfeita submissão, tudo é descanso. Eu sou feliz e bendito em meu Salvador, observando e esperando, olhando para cima. 95. Eu sou um herdeiro da cura divina. Sou um herdeiro do gozo. Tenho o direito de ser feliz. E o irmão Brana faz uma pergunta: então, o que te faz feliz? É uma pergunta. O que te faz feliz? Eu tenho o direito de ser. Como você sabe? Porque eu sou um herdeiro disto. Agora eu me sinto religioso. Eu sou um herdeiro da felicidade. Sou um herdeiro do gozo. Sou um herdeiro da paz. Sou um herdeiro da vida eterna. Sou um herdeiro do Espírito Santo. O Brana diz: amém. Sou herdeiro de toda a evidência de que Ele possui. O Brana repete: amém. Sou herdeiro da autoridade de Deus. Quem te fez aquilo? Não eu. Ele o fez. Cada um de vocês é um herdeiro da mesma coisa. De quê? Um herdeiro de um trono. Aquele que vencer se assentará comigo em meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. O domínio que Adão perdeu lá no jardim do Éden, retornou esta noiva no Calvário, e ela uma vez mais tem hoje isto dentro dela. E por que então que nós não exercemos? É porque você tem de Deus o que você busca de Deus. Ele tem tudo, mas você só vai obter o que você buscar dele. Se você fosse o maior beberrão do mundo, seu pai lhe houvesse deixado $1 milhão, fosse você digno ou não, você é o herdeiro da herança do seu pai. O que quer que ele te deixou é seu, seja você digno ou não. Que é isto? Se o inimigo vem e trabalha na sua mente para dizer que você não é digno, lembre dessa historinha. Não, a dignidade não está em mim, está nele, que olhou para mim e me fez digno. Eu era um pecador, mas um herdeiro. Eu não era bom, ainda não sou, mas continuo sendo herdeiro. Eu poderia morrer e ir para o inferno, mas sou um herdeiro. Um herdeiro do quê? Da vida eterna. Como você sabe que conseguirá isto? Eu sinto isto. O Espírito Santo o trouxe. Jesus se levantou da morte então, e isto pôde vir. E agora isto tem vindo.
e isto ostenta testemunho e vindica exatamente o que isto disse que faria. Eu tenho passado da morte para a vida, tenho me tornado uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu sou um herdeiro, sim, Senhor. Eu estou em minha marcha. Pode dizer você isso? Estou em minha marcha. Coisas são massacradas. O que significam todas as coisas que tenho feito? Simplesmente como Miriam fez. Olha ali para trás, ali estão eles, mortos, enterrados no mar do esquecimento, no livro de Deus, grande livro no céu. Se ele vier perguntar sobre aquilo do seu passado, diga: não é mais comigo, está no mar do esquecimento. Não é mais comigo, está no mar do esquecimento. Existe um ditado árabe que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque antigamente as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Conta-se que certa vez um senhor de idade avançada plantava tâmaras no deserto, quando um jovem o abordou perguntando: mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Ou seja, não importa se vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Cultive, construa, plante ações que não sejam apenas para você, mas que possam servir para todos e para o futuro. Nossas ações hoje refletem no futuro. Se o tempo não é tempo de colher, bem, pode ser tempo de semear. Semear, semear. Eu tenho uma história de um amigo que durante 50 anos seu avô, ali na Grécia, plantando oliveiras. E para você vir a colher as melhores é após 50 anos. E eu vi essa mesma história. E hoje, depois de mais de 100 anos, é onde conseguem colher os melhores azeites e mais puros que há no mundo. É lá nessa região, na Grécia. Alguém que não se incomodou em ouvir dizer que a terra não era fértil, que ali não daria certo. O inimigo tenta trabalhar em nossa mente que não vale a pena ser um cristão. Faz você pensar que não vale a pena servi-lo aqui. E com isso ele tenta te desanimar. Não dê atenção a isto. Mantenha seus olhos na promessa. Que Deus os abençoe. Amém, amém, amém. Deus continue abençoando, irmão Tiago, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque morre, né? Elas demoram 80 anos para produzir. Mas seus filhos, seus netos, alguém vai colher. Então não canse de plantar. Não canse de plantar. Alguém vai colher o que você semear. Semeia boa semente. Semeia boa semente. Eu esqueci o nome, irmão. Tiago. Seu avô plantou uma boa semente em seu coração. Não deixe isso, o diabo roubar, não. Você já é batizado? Não. Não é não? A irmã também não. Procure ser batizado o mais rápido. Seu avô vai ficar felicíssimo disto. Foi. Fez 80 anos. 80? E está pregando. Está pregando ainda? Está pregando ainda. Eu admiro muito ele. É um companheiro, lutador. Pastor Jair Clementino. Procure seguir os rastros dele. Talvez seja você, eu não sei os outros, mas parece que talvez seja você o único neto que vai seguir o rastro do seu vovô. E ele ficará felicíssimo de saber disto.
Entregue, tome isto. Plante esse bom evangelho que seu avô plantou para os seus vizinhos, para os seus amigos, colegas de trabalho. Plante, nosso dever é semear. Semear vida. Deus semeou a vida em nós. Nós não podemos ser egoístas, guardar só conosco. Nós devemos semear a outros também. Deus te abençoe, Tiaguinho. Nós te amamos. Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanharam nesta noite através de nossa página na internet. Irmão Anésio lá no Gama, DF. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, DF. O irmão Jesus e a irmã Clares em Jaú. Irmão Jesus, nosso abração. Irmão Jesus foi meu colega de infância. E hoje estamos todos velhos, mas continuando semeando, né, irmão Jesus? Lá em Jaú, São Paulo. Irmão Paulo Sabino, em Santa Maria, DF. Irmão Edson e irmã Lucília, em São Sebastião, DF. Irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás. A irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. A irmã Edna Martins e família, em Porongatu, Goiás. A irmã Paula Martins e família em Trombas, Goiás. Deus abençoe todos vocês aí. Irmão Pacheco e família no Recife, no Pernambuco. Irmão Pacheco sempre junto, não é? Irmão Marcelo Mesquita e família no Valparaíso, Goiás. Irmão Regimilton e família em Valparaíso, Goiás. A irmã Milta no Riacho Fundo, DF. A irmã Débora Raquel e família no Valparaíso, Goiás. Pastor Maurício e família no Monte Verde Paulista, São Paulo. Abraço, pastor Maurício. A irmã Carmélia Cardoso, em Araguaína, Tocantins. A Fiona está viajando, irmã Carmélia. Mas amanhã ela vai estar lá no Pedregal, né, irmão? O irmão Valdemar e família em Marialva. Marialva é São Paulo, é ovelha do pastor Luiz Carlos Teixeira. O irmão Salomão Cunde, família na Fazenda Primavera, em Confresa. Salomão, Deus te abençoe. O irmão Ikerson e Sabrina, na Cidade Ocidental, em Goiás. A irmã Graziane, Roseta Graziane, em Palermo, na Itália. Abraço, irmã Roseta. Irmão José Inácio e família, no Novo Gama, Goiás. O irmão Varquelino, no Jardim do Ingá, Goiás. E há um pedido de oração pela irmã Edna Martins, pede oração. Jesus te ajude, minha irmã. Jesus te dê saúde. Semeia a semente da vida, irmã. E a bênção da cura estará sobre ti. Em nome de Jesus. Amém, irmão. O Anderson e sua esposa, Geisliane, notifica suas ausências, motivo de viagem. Vamos ficar de pé. Você foi abençoado nesta noite? Amanhã tem mais, amanhã cedo, lá no Pedregal. Se você pode ir, esteja lá conosco. Vamos saborear mais da mensagem do profeta de Deus. Pastor Edeni, vem orar aqui. E à noite também, não é? À tarde com os jovens e à noite com toda a igreja. E oremos pelo encontro que vamos ter ali no Pedregal, dia 20, 21 e 22, agora, próximo, passando esse final de semana, amanhã no outro, não é? Dia 20, 21 e 22. Todos vocês, não façam outra programação, senão para estarmos nesses 3 dias juntos, lá no Pedregal, para sermos abençoados no nosso encontro de pastores da região centro-oeste do Brasil. Vamos orar, pastor Edeni. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tanta coisa boa que ouvimos nessa noite, Senhor. Queríamos ter uma mente sadia para guardar tudo para ir lembrando, ó Deus. Deus amado, abençoa o irmão Tiago, Senhor, dá força para ele, ó Deus. Anima-o, Senhor, cada dia mais nos seus caminhos, ó Pai. Deus amado, e ser conosco, com toda essa igreja, todos os seus filhos, ó Deus, enchendo-nos mais e mais com seu Espírito Santo, não deixando-nos cair em tentação, Senhor, mas nos ajudando a livrar do mal.
Deus amado, fortalece todos os que estão ouvindo nessa noite, ó Pai. Não deixa que o diabo venha roubar essa paz. Ele está em toda a esquina, Senhor, em todos os lugares, mas o Senhor sempre tem nos ajudado a passar por ali e sair vitorioso. No nome de Jesus Cristo, Senhor, continua dando saúde para nós. E agora, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares. E se houver um amanhã, permita, Senhor, que possamos estar na sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, irmã Selmi. A irmã sabe aquele hino no exílio bem distante. Amanhã a irmã canta lá na igreja. É um hino antigo, a senhora cantou hoje um hino antigo aqui, gostei demais. E a irmã, consiga a cópia. Amanhã é muito, calha bem com a sua voz. Abençoe seu irmão, sua irmã. E amanhã estejamos lá na igreja. Se você não pode ir, acesse a sua internet. Seja abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Na beleza da flor, na ternura das aves, Deus é sempre presente, sua voz é suave, Ele fala, eu escuto, eu sou fraco, Ele é forte. Deus é o dono da vida, tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida. Deus fez tudo do nada, fez a alma vivente, embelezou o universo com os astros luzentes. Este céu tão bonito, esta terra florida, mostra que Ele é real. Deus é o dono da vida. No barulho das águas, no cantar da andorinha, vejo Deus bem presente, ouço uma melodia, canção da natureza, é um gesto de amor. Deus nos mostra a certeza, este Pai Criador.